Um dos donos do Inter Miami, Jorge Mas, sonha em ver o seu clube disputando a Copa Libertadores. Inclusive, em entrevista ao jornal Olé, ele revelou que já está se mexendo para que isso aconteça no futuro. É um sonho e, obviamente, eu já tive conversas com a Conmebol e com o Alejandro para ver a nossa participação na competição. Há precedentes porque no passado, clubes mexicanos disputaram o torneio. Eu quero jogar a Libertadores, já falei isso publicamente. Creio que os campeões da MLS e da Liga Mexicana são merecedores de uma vaga, e acredito que se de alguma maneira for possível seguir crescendo o futebol no hemisfério com a participação dos clubes norte-americanos e mexicanos, acho que a competição seria melhor. Para quem não se lembra, entre 98 e 2016, os campeões mexicanos jogavam a Libertadores, porém depois acabaram saindo por conta da mudança no calendário. Meus amigos, só para te lembrar que o Inter Miami foi o campeão da MLS no ano passado, ou seja, caso o campeão da competição realmente participasse da Libertadores, nós iríamos ver Lionel Messi e companhia jogando essa atual edição. E agora fica a pergunta aqui pra vocês, tá bom? Quero saber o que é que você acha dessa ideia. Seria interessante os campeões mexicanos e também da MLS jogarem a Libertadores? Você acha que agregaria mais qualidade? O que você pensa a respeito disso? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre volante, que o Corinthians está de olho, o Liverpool, agora que perdeu o Marc Guéhi para o City, está de olho em outros zagueiros no mercado. Bora conversar sobre Lucas Lima, que está livre no mercado, e hoje também quero te avisar que tem Liga dos Campeões. Começa oficialmente a 7ª rodada e tem vários jogos interessantes. O Kairat pega o Bruges, Bodo Glimt enfrenta o City, Real Madrid enfrenta o Mônaco, Sporting pega o Paris Saint-Germain, Inter de Milão enfrenta o Arsenal, Tottenham pega a Borussia, Copenhague enfrenta a Napoli, Olympiacos pega o Leverkusen e Villarreal recebe o Ajax. Muitos jogos interessantes e um dos que eu mais estou aqui de olho é Internazionale contra Arsenal. Quem será que vai vencer, hein? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Corinthians está no mercado atrás de um volante a pedido do técnico Dorival Júnior, e o interesse sobre Vinícius Souza cresce a cada dia. Revelado pelo Flamengo, o atleta foi contratado pelo clube alemão no meio do ano passado. Ele iniciou a temporada como titular, mas acabou perdendo espaço. Vinícius não saiu do banco de reservas nos últimos 5 jogos. Uma consulta do Corinthians já foi feita a respeito da possibilidade da transferência e a ideia é tê-lo por empréstimo até o final do ano. Porém, o staff de Vinícius acredita que o time alemão não irá liberá-lo nestes moldes. Pessoas ligadas ao jogador acreditam que dificilmente o Wolfsburg vai liberá-lo por empréstimo e só cogita uma venda definitiva. Lembrando que ele foi comprado por 15 milhões de euros junto ao Sheffield United no ano passado. Para que exista então um avanço no acordo, o Timão vai ter que subir consideravelmente os valores aí pelo Vinícius Souza, né? E mudar a sua postura, já que nesse momento o Wolfsburg não tem interesse nesse empréstimo e provavelmente só vai aceitar vendê-lo por valores perto desses 15 milhões de euros, que foi justamente, né, a grana gasta quando o contrataram no ano passado. Lembrando aí que o Vinícius não se opõe à ideia de jogar no Corinthians, mas analisa toda a situação com cautela, já que não quer forçar uma saída lá do Wolfsburg. O Atlético Mineiro apresentou ontem um pacotão de reforços para a torcida, com direito a 5 nomes. Os laterais Renan Lodge e Ângelo Preciado, os volantes Vitor Hugo e Maicon e também o atacante Alan Minda. Lembrando que todos chegaram de forma definitiva. Dessa lista, Lodge e Maicon estrearam no último domingo contra o Tombense, lá na Arena MRV, pela 3ª rodada da primeira fase do Mineiro, e ambos foram titulares. Minda ficou como opção no banco, enquanto
enquanto Vitor Hugo e Preciado aguardam serem regularizados. Agora o próximo nome que será anunciado é Matteo Cassieira, que está sendo comprado junto ao Zenit. O jornalista Vene Casagrande informou que o valor pago será de 7 milhões de euros fixos e mais 3 milhões em bônus. O colombiano de 28 anos assinará contrato nos próximos dias. Mas não se engane, o Galo não para aí no mercado e já está em busca de um volante. Lucas Torreira já tem acerto e pediu liberação do Galatasaray. Ele topa ganhar um salário menor do que ganha hoje em dia para voltar a ficar mais perto da sua família. O grande problema neste momento é o Galatasaray, que já recusou 2 propostas do Atlético Mineiro, sendo a segunda ontem, segundo o que foi informado pelo Guilherme Frossar. Mesmo com o próprio Torreira pedindo para sair, o Galatasaray ainda não está liberando ele. E vamos ver como é que vai acontecer essa negociação nesses próximos dias, se os turcos vão acabar aí liberando o Torreira, né? O Atlético deve fazer uma terceira tentativa por ele em breve. Finalmente, a novela do Sport e Lucas Lima chegou ao fim, e isso é porque ontem as partes acertaram a rescisão do contrato. Agora, então, o meia está livre no mercado. As partes não chegaram num acordo sobre os valores que seriam pagos de salário, pois o Leão tentava uma redução salarial e o jogador recusou as propostas apresentadas. O contrato de Lucas Lima acabava no final desse ano e ele recebia mais de 400 mil reais por mês. Uma das propostas do Sport foi a redução de 50%. Ou seja, para 200 mil mensais. O atleta recusou e depois deixou claro o desejo de sair do clube. O Lucas Lima já atrai interesse de outros times aqui do Brasil, como por exemplo do Remo, que acabou de subir para a primeira divisão, né? E também do Goiás. Ambos aí devem apresentar propostas oficiais e vamos ver para onde é que ele vai chegar. Eu vi nas redes sociais que os torcedores do Remo estão aí meio empolgados, né? Com a possibilidade do Lucas Lima chegar lá de graça. Vamos ver qual será o próximo clube dele. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. No último domingo tivemos a final da Copa Africana de Nações, onde Senegal foi o grande campeão. E agora alguns jogadores podem ser punidos ficando fora da Copa do Mundo, pois pegariam um gancho de 4 a 6 partidas. No final do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti para Marrocos e alguns jogadores de Senegal, junto com membros da comissão técnica, deixaram o campo como forma de protesto. Depois de alguns minutos, eles voltaram e inclusive viram Brahim Dias errar fazendo a famosa cavadinha. A Federação de Marrocos já avisou que vai entrar com ação legal na FIFA pela atitude dos atletas. E o presidente da entidade já condenou também o ato, dizendo o seguinte: é inaceitável deixar o campo do jogo dessa forma, e igualmente a violência não pode ser tolerada no nosso esporte, simplesmente não é correta. Mané foi um dos poucos que não abandonou o gramado e inclusive ajudou a trazer os companheiros de volta. Depois ele explicou a atitude ao dizer o seguinte em entrevista: o futebol africano não merecia uma final assim, estamos progredindo muito e todo mundo estava assistindo, por isso pedi aos meus companheiros para voltarem ao campo, falei a eles, ganhamos como homens, perdemos como homens, eu preferiria perder do que isso acontecesse no futebol africano, aí tivemos a sorte e pudemos ganhar a final. Lembrando a vocês que Sadio Mané foi eleito o melhor jogador da Copa Africana de Nações, onde ele disputou os 7 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Ele também avisou que essa daqui foi a última Copa Africana de Nações que ele disputou. Lembrando que os jogadores aí de Senegal ainda não foram punidos, mas existe essa possibilidade deles pegarem o gancho, né, de 4 a 6 partidas. Isso daí ferraria muito com eles na Copa do Mundo, né? Afinal, eles perderiam muitos jogos. Brahim Dias vem sendo duramente criticado e então ele finalmente se pronunciou sobre o pênalti perdido na final da Copa Africana de Nações. Ele soltou a seguinte declaração nas redes sociais: minha alma dói, sonhei com esse título graças a todo o amor que vocês me deram. Cada mensagem, cada demonstração de apoio me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo que tinha, com o coração acima de tudo. Ontem falhei e assumo total responsabilidade. Peço desculpas do fundo do meu coração.
Vai ser difícil pra mim me recuperar, porque essa ferida não cicatriza facilmente, mas vou tentar, não por mim, mas por todos que acreditaram em mim e por todos que sofreram comigo. Continuarei em frente até que um dia eu possa retribuir todo esse amor e me tornar um motivo de orgulho para o meu povo marroquino. O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Henrique, foi questionado sobre o lance e respondeu o seguinte em coletiva: "Lembro-me do Zidane, um deus do futebol, que fez isso durante uma Copa do Mundo. Quando dá certo, todos aplaudem. Quando erra, há muitas críticas. O que está acontecendo agora é muito injusto. É apenas um esporte. Ele não é um assassino, nem uma pessoa má." Meus amigos, o que vocês pensam a respeito do pênalti cobrado pelo Brahim Dias? Muita gente comentou que foi uma irresponsabilidade dele cobrar fazendo a famosa cavadinha, ou seja, se ele tivesse errado batendo normalmente, né, não teria sido tão criticado. Agora eu quero saber o que é que você acha, tá bom? Como eu falei pra vocês, Marrocos vai entrar com uma ação legal por conta aí do Senegal ter deixado, né, o campo ali no final do segundo tempo, e muitos querem que a prorrogação seja refeita, porém eu acredito que isso daí não vai acontecer de jeito nenhum, tá? O pessoal tá falando que a seleção marroquina foi prejudicada psicologicamente por conta dos atletas de Senegal terem saído do campo naquele momento. Mas como eu falei pra vocês, eu acho praticamente impossível essa prorrogação ser refeita. Ontem, Marc Guéhi foi apresentado oficialmente como novo reforço do City, e em suas primeiras palavras como jogador do clube, ele falou o seguinte: "Quando me perguntaram se eu queria vir pro City, só tive uma resposta: eu estou agora no melhor clube da Inglaterra." O jogador mostrou que vai vestir a camisa 15 e lá ele vai receber um salário anual de 18 milhões de euros. Liverpool era mais um clube que brigava por ele, e como perderam essa briga, agora eles analisam outros alvos no mercado. Segundo o Time Talk, um dos alvos é Alessandro Bastoni da Internazionale, que só tem mais 2 anos de contrato, e ele está com vontade de se testar numa outra liga europeia. Outros 2 alvos analisados seriam lá da Bundesliga: Nico Schlotterbeck, que está em fim de contrato com o Borussia, e também o jovem Yan Diomandé do Leipzig, que é considerado um dos grandes talentos do futebol europeu quando o assunto é zagueiro. Só para vocês terem aí uma noção em relação a valores que seriam gastos pelo Liverpool em relação a esses atletas. O Schlotterbeck vai sair grátis, né? Afinal, ele não vai renovar o contrato com o Borussia e vai ficar livre no mercado no meio do ano. Aí temos o Diomandé lá do Leipzig, que está avaliado pelo clube alemão em 100 milhões de euros. E o Alessandro Bastoni é avaliado pela Internazionale por um valor similar. Porém, no final dessa temporada, lhe restaria apenas mais um ano de contrato e por isso ele poderia ser vendido, né, por um valor abaixo do mercado. Vamos ver o que é que vai rolar, mas o Liverpool quer contratar um novo zagueiro. Na tua opinião, em relação a essas 3 opções, Diomandé, Bastoni e Schlotterbeck, qual que você acha que seria uma ótima contratação lá para os Reds? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.